Patriota Júnior, bom dia para você. Antes da gente saber o que isso representa, vamos explicar a diferença aí, né, de um crédito para outro, que é o crédito rotativo do cartão. Oi, Renata, bom dia para você mais uma vez e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. O crédito rotativo, né, quando você contrata aquele crédito, não consegue pagar a fatura de forma integral, isso vai acumulando, né? Pode até ir aí gerando uma bola de neve ao passar dos meses. E essa modalidade, somente no mês de junho, chegou a 437% de juros, né? No mês de junho. E o Banco Central está estudando, como você disse, acabar com esse rotativo aí do cartão de crédito. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Jardim Rodrigues, que é economista. Jardim, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Caso esse rotativo venha a ser extinto pelo Banco Central, isso pode ajudar muita gente que está aí pendurada com dívidas relacionadas ao cartão de crédito? Bom dia, Patriota, bom dia a todos que estão nos escutando. Antes de responder a pergunta, eu quero fazer duas colocações. Primeiro, desejar uma boa semana agora dos pais a todos. E também o seguinte, ontem, dia 13 de agosto, foi dia do economista. O economista é como um pai que administrou lá. Então eu quero desejar aí a todos os colegas de profissão um feliz dia do economista e que a gente, na nossa profissão, possa ajudar a vida das pessoas. E quando você fala de dívidas, você está ajudando a vida das pessoas, porque quando você tem uma saúde financeira, todos os outros aspectos da vida melhoram. No ponto do cartão de crédito, é o seguinte, o Banco Central, como você bem falou, está estudando acabar com o crédito rotativo. Como é que funciona? O crédito rotativo é o seguinte, você tem lá a fatura, tem um valor cheio, tem um valor mínimo, e você pode pagar qualquer valor entre o valor mínimo e o cheio. E aí quando você paga o mínimo, aquele restante da fatura é como se você pegasse emprestado com o banco. Só que qual é o perigo? Você acha que está pagando ali o mínimo e vai conseguir ir levando, só que os juros são muito altos, como você bem falou aí, mais de 400%. E aí vira uma bola de neve, porque se eu não tenho esse mês para pagar, eu vou ter mês que vem o que eu já não paguei e a fatura do mês que vem acrescido dos juros, e aí vira uma bola de neve. Então o Banco Central está estudando acabar com isso. E se acabar, o que é que vai acontecer? Ele vai direto para o parcelado, porque você tem a opção também, olha, esse mês eu não vou conseguir passar a fatura. Você dá uma ligadinha para o banco, no próprio aplicativo você consegue olhar e parcela, né, aquela sua dívida, aquela fatura, com um valor menor do que utilizando o crédito rotativo. Dá para dizer que hoje o cartão de crédito continua sendo o principal vilão aí no endividamento dos brasileiros, né? Isso, não seria nem o cartão de crédito, mas a má utilização dele. A gente estava conversando aqui no off. Porque o que acontece? Você tem um valor mínimo lá, aí na cabeça de algumas pessoas, você pagando aquele mínimo, você está se livrando da dívida. Mas, na verdade, você está adquirindo dívida. Então, aí vai ficar juros sobre juros, que é uma bola de neve, e aí vai ser tanto para o bem, para quem faz investimento, quanto mais dinheiro ele bota, mais ele vai ganhar. E para quem está endividado, vai ser uma bola de neve também. Quando você vê, não tem mais condição de pagar, e aí fica com o nome sujo, e não consegue mais fazer nada, aquele problema que a gente sabe como é. O que é que explica esses juros aí tão altos do rotativo? Seria a grande utilização do parcelamento de compras por prazos mais longos? Aí entra também a questão da insegurança das instituições financeiras por conta desses prazos mais longos. O que é que explica? Isso, veja, os juros, ele é muito alto, porque é o seguinte, a gente tem um costume de comprar e dividir na maior quantidade possível quando o lojista fala, ó, não tem juros. Ele paga um valorzinho lá na maquineta dele, mas para o cliente não vai ter juros. Então aí se o cliente tem a oportunidade de dividir em 12 vezes ou dividir em duas, que não vai aumentar o preço, ele vai dividir na maior quantidade possível. Aí o que é que acontece? Esse dinheiro que você divide, você está fazendo um empréstimo, você está pegando emprestado. Então, quanto maior a quantidade de vezes, maior a incerteza para o banco se vai receber. E aí ele vai e aumenta os juros. O que é que você tem de orientação aí para quem está meio enrascado com cartão de crédito, com dívida? Rotativo não é uma opção positiva, né, nesse sentido. Olha, é o seguinte, a gente estava falando aqui, eu comecei falando Dia dos Pais, então o pai ele sabe administrar o lar.
Aquela dica que o pai dá pra gente, não comprar o que a gente não pode, é isso. Se você não tem um dinheiro, aí, eu tô com cartão, o limite do cartão não é teu salário para tu utilizar. Mas veja, se você hoje já está numa situação que tem uma fatura lá, você sabe que esse mês não vai conseguir pagar, e aí isso pode acontecer com todo mundo, tá? Isso já aconteceu comigo. O que é que se deve fazer? Você vai entrar em contato com o banco, ou até mesmo no próprio aplicativo, e vai parcelar aquela fatura. Então aí você parcela em 2, 3 vezes. Por quê? Você vai pagar uns juros também para parcelar aquela fatura, só que é um juro menor do que, por exemplo, dar o pagamento mínimo e aí deixar para o mês que vem o restante, porque aí vai vir juros sobre juros e os juros são muito altos. O juro do parcelamento, ele gira em torno de 9%. E o juro do rotativo, ele é a partir de 197, ou seja, quase 200%. Então, o que você tem que fazer é isso. Mas fica ciente que o limite do teu cartão de crédito não é teu salário. Seria também interessante deixar o cartão de crédito ali para uma emergência, por exemplo, uma geladeira que quebrou em casa. Vamos colocar como exemplo, né? Você não tem como ficar sem uma geladeira, né, dentro de casa. O cartão de crédito entra aí como uma boa opção no caso de emergência como esse, por exemplo? Sim, o cartão de crédito, quando ele é bem utilizado, ele pode te salvar ali de algumas situações, né? Sempre quando me perguntam aí como é que você deve gerir suas finanças, tem a parte que você deixa para emergência, para imprevisto, porque todo mês vai acontecer alguma coisa e o nome está dizendo, é imprevisto, você não tem como prever, mas tem que ter aquela reserva. Só que, por exemplo, você deu um exemplo aí de uma geladeira. Uma geladeira não é 200, 400 reais que você consegue guardar todo mês, né? É um valor maior. E aí você utiliza aquele cartão de crédito e consegue parcelar aquilo, mas com muita prudência e com muita ciência. Muito bem, obrigado pelas informações. Jardim Rodrigues, economista aí, a gente vai seguir acompanhando, né, se essa decisão do Banco Central realmente vai acontecer aí para extinguir aí o rotativo do cartão de crédito. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações.